Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do Jornal Diário da Região. Deixa eu tirar aqui minha máscara para conversar um pouquinho melhor com vocês. Em seguida aí eu vou trazer o vídeo com a votação lá da Câmara do projeto que estabelece aí o novo Código de Posturas na cidade. E entre os itens ali analisados pelos vereadores está o horário de funcionamento do comércio aqui de Rio Preto. A Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, a CIRP, defende liberdade total no funcionamento das lojas aqui da cidade, enquanto que o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio aqui de Rio Preto, Sincomerciários, que é presidido aí pela vereadora Márcia Caldas, apresentou uma emenda para tentar aí, garantir, segundo elas, todos os direitos trabalhistas da categoria. Então veja em seguida quais foram os vereadores que votaram a favor ou contra a emenda da vereadora. As duas entidades passaram essa quarta-feira, dia 9, trocando farpa nas redes sociais e cada um tentando influenciar a maioria do parlamento, né? Dos vereadores, aqueles que votam em tomar a decisão. Fique com o vídeo em seguida de como foi essa votação lá na Câmara, para lá de polêmica. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Roberto Gomes presente, vereador Renato presente. Quem não pegou, está pegando. Número legal. O número legal, presidente. Ok. Presidente, Pois não, vereadora Márcia Caldas. eu gostaria de pedir preferência de votação para o O item 2. item 2, 42, 2. Preferência de votação no item 2. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a preferência de votação. Senhores vereadores, o item 2 da pauta discutir? Vai aí. Tá. Tudo aí certinho, é só ler certinho que vai ter o tempo. O PLC 42/20 do Executivo está em segunda discussão ou votação, no mérito, institui o código que contém as posturas municipais e medidas do poder de polícia administrativa do cargo do município. Maioria absoluta 9 votos. Já tem 3 pareceres favoráveis na emenda. Oi. Senhores vereadores, nós temos 3 emendas aqui, todas com pareceres favoráveis. A primeira é da Márcia Caldas, que fala a respeito do horário do comércio. A segunda é da Cláudia de Júlio, que é bem extensa, né? São quase 5 páginas de emenda, que fala basicamente das questões de fiscalização dos animais, né? Da questão do animal. E uma emenda do vereador Renato Pupo, que altera alguns artigos também. Então, eu solicito aos vereadores a dispensa da leitura das emendas. Quem tiver de acordo, pelo menos que está, aprovada a dispensa de leitura. Ô, Flávio. Sim. Tolera. Presidente. Elaine, tem gente batendo aí aqui, Elaine. Um momentinho, vereador, só para... Presidente. Ok. Todo o vereador Jorge Menezes. Uma informação. Essas emendas todas que entraram, é do plano diretor já? Isso, é do Código de Postura. Tá? O plano diretor... Então não é daquela... Não. O plano diretor, eles têm... que está votando hoje. Isso, o plano diretor são 6 cadernos, vamos dizer, né? Os outros 4 cadernos vão depender da audiência pública da sexta-feira. Esses 2 de hoje, ele não precisa já foi votado legalidade, ele não precisa da audiência pública, ok? Bom, então, senhores, a primeira emenda do vereador Márcia Caldas, o vereador Jean Dornelis quer discutir, Vossa Excelência tem 10 minutos. Excelência, ele vai falar a favor ou contrário? Espera um pouquinho, eu não perguntei, o senhor vai falar... o vereador vai falar contra a emenda. Tá bom. Eu quero falar a favor depois. Ok. E eu gostaria, como autora, de discutir no final, depois do vereador Marco Rio.
Ô, Márcia. Vereador... Márcia. Questão de ordem, excelência. Oi, Marco. Eu abro mão para você, então. Ok. Vereador, tem 10 minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde, quase boa noite, boa noite já quase. Nobres vereadores, vereadoras, quem acompanha a TV Câmara. E nesse final de mandato de gestão, esta casa recebe projetos, especialmente em relação ao plano diretor e alguns cadernos que serão votados agora, que tratam de assuntos que vão realmente impactar na vida das pessoas. Eu tenho tanta certeza que vão impactar, que no meu WhatsApp eu recebi mais de 30 questionamentos. Engraçado que eu achei bem interessante. O pessoal parece-me que os comerciários e os empresários se interessaram. Isso é muito importante. E democracia é isso. É você ter ideias diferentes e discuti-las. Pois bem, quero deixar bem claro que, como vereador do MDB, em momento algum me foi pedido pelo governo que defendesse qualquer situação em relação ao Código de Posturas e à emenda da nobre vereadora Márcia Caldas. Em momento algum. Isso eu admiro no atual governo, que deixou nós, vereadores, com total liberdade, como sempre o fez. Não criou nenhum tipo de obstáculo ou qualquer senão. Então estamos diante de um processo absolutamente legítimo. E infelizmente, já começo trazendo uma frase, aspas, que diz o seguinte, uma frase antiga, aspas, uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Quem disse isso? Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda na Alemanha nazista. Eu estou estarrecido com a capacidade de algumas pessoas que eu quero saber quem são. Por quê? Tenho muito orgulho da minha origem, sou filho de um motorista, de uma faxineira, cresci na zona norte de Rio Preto, sei muito bem o que era colocar minha marmitinha nas costas e vir trabalhar no horário do comércio, usando a circular Santa Luzia, sei muito bem o que foi depender do Hospital Ielar, sei muito bem as vontades que passei quando era office boy, trabalhando nesse calçadão, conhecendo as empresas, pequenos comerciantes. Então me sinto um comerciário por origem. E de repente, quando então, vamos dizer comerciário, qualquer notícia de desemprego, qualquer notícia de abalo na economia, já me chamava a atenção. Ou eu vou ficar desempregado, ou meu pai, que era motorista, poderia ficar desempregado, como ficou. E aí, de repente, você se depara com uma mentira que está sendo dita aos nossos amados e queridos comerciários. Eu peço que coloquem, por gentileza, o artigo 468 da CLT. Se puder, eu pedi para entregar para a assessoria. Vou me permitir faltar um pouco com humildade, mas, além de vereador, eu sou advogado com especialização em direito do trabalho. E eu estou ávido por conhecer, e quero que chegue até nós, quem ou quais pessoas plantaram essa mentira para os trabalhadores, de que aprovada a flexibilização do comércio, os trabalhadores iriam perder o seu domingo, iriam ter que trabalhar de feriado, sua jornada, sua família, que é tão importante no seu convívio, vai ser ceifada por conta de um projeto encaminhado pelo Executivo e que estes vereadores podem votar e tirar o domingo dos nossos pais, dos nossos irmãos. Meu Deus! Está aqui o artigo 468 da CLT. Olha lá, gente. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas
condições por mútuo consentimento e ainda desde que não resultem direta ou indiretamente de prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente. Meu Deus, nós temos um sindicato dos comerciários, que eu tenho o privilégio de conhecer a presidenta, que aqui está, conhecer a valorosa equipe jurídica. Então eu sei que temos um sindicato. Uma parte, vereador. Por gentileza, deixa eu só terminar, vereador, eu vou perder o silogismo, por gentileza, me desculpe. Eu não consigo crer que um sindicato tão bem organizado, com tão valorosa equipe jurídica, deixaria que algum empregador fizesse uma alteração ilegal, e esse sindicato ficasse quieto. Nós temos que dar credibilidade a essas autoridades sindicais. E a sede do Ministério Público do Trabalho, que está aqui em São José do Rio Preto, e a Delegacia do Trabalho, que está aqui em São José do Rio Preto. Ou será que a autoridade do sindicato, do Ministério Público do Trabalho e da Delegacia do Trabalho não serve para nada? Vereador não tem poder para mexer em legislação trabalhista. E aí eu me coloco no lugar da Dona Maria, do seu João, que estão lá agora na sua casa, até aqui então, sem ler o artigo 468, sem ouvir esse esforçado vereador, acreditando que esta casa vai votar um projeto que vai tirar o sábado e domingo os feriados do nosso trabalhador. Não pode haver alteração unilateral do contrato de trabalho, e para isso temos as autoridades. Ou, melhor, peraí, eu fui muito longe, eu fui lembrar do ministro da propaganda nazista, que fazia esse jogo imundo, sujo, para enganar os menos favorecidos. Mas vamos ser mais atuais. Está na moda agora aquela expressão do negacionismo. Procura lá no dicionário, tá claro. Negacionismo é quando você tem uma verdade tão óbvia que você a nega, porque lhe é desconfortável a verdade. Então é negacionismo, gente. Dizer que flexibilizar o horário do comércio vai trazer desemprego ou tirar o final de semana dos trabalhadores, isso é uma falácia, é uma mentira, é uma covardia, é um ato podre, é uma afirmação que vem tirar a paz do nosso trabalhador. Será que já não chega o fato do trabalhador ganhar pouco, tem segurança do desemprego? Agora, nobres vereadores, o momento é mágico. Nós temos a condição aqui, nobres vereadores e vereadoras, de participarmos da adequação, atualização do Código de Posturas de acordo com a legislação trabalhista, que teve uma reforma em novembro de 2017 e agora permitiu-se várias flexibilizações de horários. Portanto, nós temos que pensar não só em quem já está empregado e continuará empregado, porque não pode mandar embora um trabalhador para outro lugar, porque tem que criar novo turno. Ora, ninguém vai fechar durante o dia para abrir à noite. Agora, gente, vamos pensar. Não é possível que nós possamos perder uma chance dessa. Ou será que daqui 20 anos vamos dizer, igual falamos de vez em quando, com todo respeito a Araraquara, que é uma cidade mais velha que São José do Rio Preto e que parou economicamente? Será que daqui 20 anos vamos olhar para trás e falar, então, o pessoal está indo fazer compras agora no domingo, ali em Votuporanga, Mirassol, Tanabi, porque Rio Preto resolveu que o horário ia ficar inflexível, porque alguém mentiu. E se tem uma coisa que eu não suporto é mentira, para fazer jogo político, fazer mise-en-scène. Até eu faço um apelo. Talvez essa mentira várias vezes dita, que quer se tornar verdade, mande para mim, as mesmas pessoas que mandaram o pedido para que votasse contra, manda para mim o autor de quem está falando isso, que eu faço a gentileza de encaminhar ao Ministério Público do Trabalho, se for alguma entidade, e a polícia,
Porque é caso de polícia. Criar uma insegurança desse tamanho em chefes de família é inaceitável. E o nosso comércio está desesperado. Nosso comércio precisa criar novas vagas. Eu quero falar de quem está desempregado. Quem está nos assistindo agora, que está com o currículo esparramado na cidade, desesperado por uma vaga. Pode ser aqui, gente. Nobres vereadores, cada um de vocês que estão aqui. Eu faço esse apelo, presidente. Vocês, nós somos preparados. Temos a obrigação de estarmos aqui e entendermos de lei. E fazemos o que é certo. Eu sou um advogado pequenininho, fraquinho, mas está aí o artigo 468. Ou vai vir alguém aqui dizer o contrário? Eu desafio qualquer vereador, vereadora ou autoridade a mostrar que pode sim a empresa alterar o contrato de forma unilateral e prejudicar os nossos trabalhadores. Peço encarecidamente que coloque a mão na consciência e não vamos perder essa chance de abrir postos de emprego e vamos punir sim, vamos descobrir quem são os malfeitores que estão esparramando essa mentira, essa inverdade, esse ato covarde. E é um ato covarde contra os empresários, contra as autoridades. Tenho dito, muito obrigado. Questão de ordem, excelência. Pois não, vereador. Eu só posso falar 2 minutos porque não me deu a parte. Eu queria que o autor falasse como é que vai ser sem turnos. Uma empresa que não tem condição de abrir o segundo turno ou um turno, como é que ela vai trabalhar de sábado e domingo? Quem vai trabalhar? O Espírito Santo? Quem que vai trabalhar no domingo se não tiver 2 turnos? Então, como vereador, ele é um excelente advogado, mas ele não explicou o outro lado, como é que vai ficar, como é que vão ser as folgas, se vão exigir que o trabalhador trabalhe domingo para folgar na segunda-feira. Então, eu gostaria que esse vereador fosse mais sensato e não agredisse as pessoas da forma que ele agride. Ele está louco para arrumar uma boquinha aí na prefeitura e está agredindo todo mundo aí, está jogando com o prefeito, mas na verdade ele não explicou o outro lado, o lado do comerciário, como é que vai ser defendido se o patrão exigir que ele faça 2 turnos, ou trabalha no domingo, folga na segunda, ou faz banco de hora. Ele não explicou isso aí. Como é que vai ser se a pessoa não fizer, se não vai ser demitida? Quem garante? Então, não vem com lero-lero, não. Isso aí deveria ter sido o prefeito sentado com o sindicato e com a associação comercial e o sindicato patronal e ter fechado esse acordo. Não fechou porque quer passar o rolo compressor. Tenho dito, senhor. Ok. Vereadora Márcia Caldas, 10 minutos, favorável à emenda. Discussão. Bom, primeiramente quero me apresentar, né? Vereadora Márcia Caldas, comerciária há 35 anos e vindo de supermercados. 32 anos somente em supermercado, no chão de loja. É com muita apreensão que eu abro essas minhas palavras. Desejo uma boa tarde a todos que nos acompanham também, aos vereadores. Estou apreensiva porque sei que se o projeto 4220 avançar hoje nesta Câmara, a noite não será boa, amanhã de amanhã não será boa, o futuro dos comerciários não será bom. Falo enquanto mulher, uma cidadã riopretense, que é esposa, mãe, avó e que exerce hoje a vereança e representa com muito orgulho os comerciários dessa cidade e que sempre se pautou pelo bem-querer. Deixo claro aqui que não sou contra o progresso ou o avanço econômico, mas não podemos avançar precarizando os direitos dos trabalhadores. A emenda apresentada por mim não cria obrigação trabalhista, e sim requisitos documentais, caso o estabelecimento deseje exercer suas atividades por um período superior a 8 horas por dia. Gente, confesso que parei, pensei, ponderei por várias vezes e por várias noites.
a fim de identificar neste projeto algum ponto que talvez me fizesse reconsiderar. Não encontrei uma colocação sequer que me fizesse repensar. Quem sabe, nessa minha reavaliação, eu encontrasse uma situação em que toda esta liberdade não se pautasse pela ganância e sim pela geração de amparo ao trabalhador, para que tivesse garantido um dos seus bens mais preciosos, o seu emprego para sustentar a sua família, acompanhado sim com os seus direitos. É desapontador, mas o que se vê é desconsideração pelos valores humanitários com o trabalho exaustivo, a ganância por vendas, a arrecadação em detrimento da saúde, da segurança e das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores. Não. Enquanto mulher, vereadora e dirigente sindical comerciária, não posso concordar com os demandos do PL 4220. Dados os meus apontamentos acima, e entre outros que tenho defendido e propagado com clareza em toda a cidade. Desse modo, sempre fiel à minha história de não esmorecer diante de novos desafios, anuncio que, graças aos meus bons princípios, que sempre nortearam a minha vida, ampliei e tenho ampliado este meu repúdio retrógrado ao projeto 4220, que de moderno só tem o discurso dos seus defensores. Deputado federal Luiz Carlos Mota é um desses e está junto com a gente, é nosso aliado. E é assim que eu vou finalizando as minhas considerações e peço aos meus pares dessa Casa de Leis aqui que rejeitem o projeto e que apoiem a minha emenda. Estejam certos, o meu agradecimento estarão acompanhados por pais e mães empregados do comércio, suas famílias, parentes e amigos que não querem ser privados das suas companhias. Não desejam perdê-los dos seus respectivos convívios e em função da busca desumana do lucro, do dinheiro, que muitas vezes destrói em vez de construir. Eu, como representante dos trabalhadores de São José do Rio Preto, peço para que vocês, vereadores, votem favoráveis à minha emenda. Aos trabalhadores, eu estarei sempre lutando pelos seus direitos. E peço a Deus que abençoe esses trabalhadores tão dignos, tão fortes, e que eu sempre digo, atrás de um balcão também bate um coração. Pense nisso. Obrigada. Não, agora é a votação da emenda, né? Então, a incorporação da emenda... Ok, senhores vereadores, está em votação a emenda número 1 da vereadora Márcia Caldas. Jorge Menezes. A emenda número 1. Presidente. Pois não. Votando a favor da emenda e contra, né? A emenda agora. Eu sou totalmente a favor da emenda. Favor da emenda. Zé da Academia. Maria Casa das Bombas. Favorável. Karina Caroline. Favorável. Márcia Caldas. Favorável. Marco Rilo. Marco Rilo. Declaração de voto, excelência. Declaração de voto, Marco Rilo. Excelência, não sou contra a abertura do comércio, a flexibilização, com certeza, já falei isso várias vezes, inclusive no nosso programa de governo derrotado, a gente tinha essa ideia, mas isso
se o prefeito tivesse sentado, se o Israel tivesse, quem quer que seja, não sei o responsável, sentado com os dois lados, não estaria esse impasse agora. O problema é que sentaram com um lado só. É bem a prática do Edson, o Edson Coelho, de sentar com um lado só. Então eu sou favorável à emenda. Favorável. Pedro Roberto Gomes, declaração de voto. Bom, primeiro agradecer a todos aqueles que me procuraram, desde o Kelvin, Kaiser, o Gilberto, o Sérgio, defendendo, né? Defendendo da forma como está hoje no projeto. E também quero agradecer todos aqueles trabalhadores e entidades que me procuraram defendendo a emenda da vereadora Márcia. Quero aqui fazer uma observação que eu acredito, conversando com o Liste, por exemplo, uma pessoa que eu tenho maior carinho, disse para o Liste que faltou aí um maior entendimento, faltou envolver os vereadores, tanto de um lado quanto de outro aqui, né? Porque na verdade não tem nenhum vereador que seja contra o comércio, não tem nenhum vereador que seja contra a geração de emprego, de renda. Não tem ninguém que é contra aqui. Infelizmente, veio para a gente, né, de repente, uma proposta que nós não participamos desse debate e, de repente, nós temos que decidir. E, nesse momento, por cautela, né, porque tem, lógico, o setor empresarial hoje passa por uma dificuldade. Eu espero que esse aquecimento aconteça, tomara a Deus, em breve, e que, né, possa se gerar muitos empregos aos trabalhadores que precisam, mas também ao comércio que vem sofrendo, aos comerciários, em especial os pequenos e médios empresários. Mas nesse momento, por cautela, espero que esse debate continue o ano que vem. Acho que é um debate que precisa ser retomado. Mas nesse momento eu voto a favor da emenda da vereadora Márcia Caldas. Favorável. Renato Pupo, declaração de voto. Senhor presidente, nós passamos os últimos meses discutindo formas de favorecer o comerciante, de favorecer o industrial, de favorecer a geração de emprego. E de repente me vejo aqui, diante de uma grande oportunidade de darmos a nossa parcela de contribuição. A liberdade econômica, a liberdade do comércio, defendida por várias entidades de classe, a CIRP, Sincomércio, Sociedade de Medicina, Sindiconte, a Sescrip, por entidades que geram renda para Rio Preto e que fizeram com que Rio Preto fosse essa capital regional, essa cidade pujante. E defendem a aprovação do projeto sem qualquer alteração. Por quê? Não é benefício próprio, mas é benefício coletivo, um benefício de todos. Quando a economia vai bem, tudo funciona bem. Eu estou preocupado, sim. Eu recebi várias mensagens de empregadores e de empregados. E eu tenho visto que essa questão está sendo tratada como se fosse uma batalha entre empregadores e empregados. Mas eu não vi ninguém falar dos desempregados. Esse código de postura, com essa flexibilização do comércio, essa liberdade econômica, a tendência é gerar maior número de emprego. E aí é que entra a questão do desempregado. Eu tenho sim muita preocupação com o trabalhador, mas eu tenho convicção de que se esse projeto for aprovado sem a emenda, o trabalhador não vai ser prejudicado. O vereador Jean Dornelas bem abordou o artigo 468 da CLT, que garante ao trabalhador os direitos que ele já tem. Uma lei municipal, senhores, jamais, eu vou precisar de mais um minuto, presidente, ou dois, é um assunto muito sério. Uma lei municipal, senhores, jamais vai suprir de alguém um direito garantido por lei federal. Então, essa preocupação, inclusive dos próprios trabalhadores. Eu recebi mensagens de empregadores e de empregados, mas eu percebia que muitos trabalhadores, eu não consegui abrir todas, mas as que eu abri, muitos trabalhadores estavam equivocados.
pensando que irão perder, temendo perder aquilo que eles não vão perder. E eu aprendi nos meus 52 anos de vida que às vezes a gente corre atrás de alguma coisa e quando alcança a gente fala, poxa, isso não era bom para mim. E é exatamente isso que eu estou vendo aqui. Esses trabalhadores que estão pedindo para a gente votar a favor da emenda, é porque eles pensam que se o projeto for aprovado sem emenda vai prejudicá-los e não vai. E não vai. Eu temo o contrário. Eu temo que isso enfraqueça a economia local e gere desemprego. Eu conversei com um amigo que tem um posto de combustível, mais um para mim. Eu conversei com um amigo que tem um posto de combustíveis e perguntei a ele, bom, eu me lembro quando os postos não funcionavam, não abriam de final de semana. Você abre o seu? Ele falou, eu abro. Não sou obrigado, é facultado, eu abro. Eu falei, existe chiadeira entre os seus funcionários, os frentistas? Ele falou, o contrário. Vou usar a palavra que ele usou. Ainda falei, vou usar essa palavra, ele não pode usar. Ele falou, eles se estapeiam, eles brigam, no bom sentido, para poder trabalhar, porque ganham horas extras. E o que chegou para mim é que essas pessoas doravante seriam obrigadas a trabalhar sem hora extra, e isso não é verdade. O artigo 468 não permite essa alteração, presidente. Então, repito, em nome da nossa economia, em nome da geração de empregos, na defesa daqueles que estão desempregados, inclusive daqueles que hoje estão empregados e poderão estar desempregados amanhã, eu voto contra a emenda. Vereador Renato Pupo, contra a emenda. Anderson Branco, favor da emenda. Celso Peixão, favor da emenda. Cláudio de Júlio, favor da emenda. Fábio Marcondes, favor da emenda. Francisco Júnior, Jair Furquim, favor da emenda. Jean Charles. Declaração de votos. Declaração de votos, Jean Charles. Excelência, nós estamos diante de um assunto recorrente nessa casa. Não é agora que surgiu essa discussão, já vem de alguns anos, mais recentemente se aproximou e agora com a apresentação do Código de Posturas. No ano de 2020, a gente pode dizer que foi um ano de muita surpresa, né? Quem é que poderia imaginar, Excelência, que a gente ia viver o que a gente está vivendo? Pandemia atingiu toda a nossa sociedade em dimensões que são fundamentais: saúde e economia. De forma especial, a economia sofreu um baque que a gente nunca tinha visto. Eu, nos meus 61 anos de idade, nunca tinha visto. Empresas se encontram em extrema dificuldade, outras já fecharam suas portas e o número de desempregados cresce. Pois bem, a gente está diante de uma crise, mas a crise, por mais grave que seja, é sempre um momento de oportunidades, Excelência. Fica uma pergunta: qual a melhor maneira de organizar nossa economia? Qual papel tem o Poder Legislativo em poder contribuir com a melhoria da economia, em poder contribuir com a geração de emprego e renda? É um questionamento que eu deixo. Eu acredito que a economia que a gente deve buscar é aquela em que a liberdade e a comunidade andem juntos. Cada um de nós é responsável, não só pela própria vida, mas pela vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. E a realidade da pandemia, ela nos mostrou que a economia tem tudo a ver com a fraternidade. Pensem nisso. Muitos empresários têm se esforçado para não demitir funcionários. Têm descapitalizado a empresa para não demitir funcionários. Por si só, é uma demonstração de fraternidade e de preocupação com o outro. É preciso que a gente pare com essas divisões de nós contra eles. Todos dependem de todos. Trabalhadores dependem dos patrões e os patrões dos trabalhadores. Empresários comerciais, dos comerciários e tudo mais. Nós não podemos perder a oportunidade que está à nossa frente hoje. A gente deve se unir, acreditar e atravessar esse momento difícil com esperança. Eu sei que essa emenda, ela vai passar, já está sinalizado isso. O Poder Executivo, ele adequou e atualizou a legislação municipal de posturas, para poder permitir a liberdade econômica para o exercício das atividades do comércio local.
a flexibilização e a liberdade econômica não tem relação com perda de direito. É bom deixar isso bem claro. E mais, elas poderão ser monitoradas pelo próprio sindicato, que é muito atuante. E aqui eu deixo reconhecido o trabalho e a admiração que eu tenho pela presidente Márcia Caldas, vereadora, né? E que eu sei que vai atuar e defender o trabalhador nos casos de abuso. É momento de quebra de paradigma, né? Tantos paradigmas estão sendo quebrados com a pandemia. O home office é um deles, por exemplo, né? Mas para a gente finalizar, Excelência, eu tenho hoje a convicção de que manter o texto da forma como está é o melhor caminho para todos. Todos quem? Empresários, comerciantes, trabalhadores e desempregados, que, como foi dito aqui já, deixaram de lado, esqueceram dos empregados ou dos possíveis desempregados que hoje estão trabalhando. Excelência, questão de ordem aí, vai até que hora o declaração de voto? Eu vejo que Rio Preto, obrigado, vereador, eu vejo que Rio Preto está dando um passo mais a caminho da modernidade e do progresso. Não há alteração de leis trabalhistas. Vou dizer o seguinte, eu vou dormir com a sensação do dever cumprido, ou seja, visando o bem comum, que é o bem de todos. Eu fiz a minha parte. Voto contra a emenda. Vereador Jean Charles, contra a emenda. Jean Dornelas, contra a emenda. Vereador Zé da Academia, declaração de voto, Zé da Academia. Presidente, declaração de voto aqui rapidinho. Eu já tinha conversado com a vereadora Márcia, a gente está seguindo aqui a orientação do partido e conversou também com vários interessados, tanto com os funcionários, quanto o comerciário, quanto o empresário. E seguindo aqui o que o vereador Renato Pupo disse, com toda tranquilidade, eu sei que o comerciário não será prejudicado, porque nós temos leis que garantem isso, né, vereador Jean Dornelas? Então, com toda tranquilidade, eu sou contra a emenda. Zé da Academia, contra a emenda. 1, 2, 3, 4 votos contrários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos favoráveis e está aprovada a emenda. Quem quer falar? É o Jorge Menezes. Pois não, Jorge. Por não, vereador. Senhor presidente. Sim. Eu quero repetir também as palavras do vereador Jean Charles. Sim. Que eu também vou dormir tranquilo, vou dormir com a minha alma simplesmente boa. Quero dizer que enquanto tiver uma CIRP, tiver algumas entidades que não sentam na mesa com todos os vereadores, eu nunca fui chamado para uma reunião, eu nunca fui chamado para nada. Foi o que eu respondi para todos os empresários e para o Kelvin quando me ligaram. Então, eu tenho a maior tranquilidade do mundo de ter votado a favor dessa emenda da vereadora Márcia, certo? E eu quero mandar um recado, que você falou que está me assistindo. Eu não tenho medo de represárias, eu não tenho medo que vão me colocar eu no Facebook, no jornal. Esse recado está indo direto para você que está me assistindo. Eu não tenho medo, eu votei com a minha consciência. E você já foi vereador, você tem que respeitar o meu voto, que eu nunca desrespeitei o senhor. Então, eu fico tranquilo e votei a favor do que eu acho correto neste momento. E meu vereador Pedro falou, tem que ter uma discussão mais ampla, como o vereador Marco Rilo falou também, e chamar os vereadores. Não é escolher 2, 3 que tem mais afinidade e chamar. Porque o voto deles é igual ao nosso. Todos nós aí, os 17 vereadores, têm o mesmo valor do voto. Então fica aí o recado. Muito obrigado, presidente. Ok. Excelência, só para esclarecer uma questão... Pois não, vereador. Só dizer que eu não fui chamado para reunião alguma, que no mês de setembro, no dia 5 de setembro, eu procurei o presidente da CIRP para saber a respeito disso, e no dia 6 de setembro, no dia seguinte, eu procurei a vereadora Márcia Caldas, fui diretamente no sindicato para ouvi-la. Então, eu, como vereador, tomei a iniciativa de ouvir as duas partes para poder analisar e criar a minha convicção. Então, é só para esclarecimento. E agora, o Jorge tem razão, é preciso respeitar o voto do vereador. Mas,
não fui convidado para reunião alguma. Eu é que procurei os dois para poder ouvir e tomar a minha decisão e criar minha convicção. Só para esclarecimento. Obrigado. Jorge Menezes, você vai dormir tranquilo e dorme. Seus vereadores. Só então completando essa linha de raciocínio e deixar bem claro, eu também não participei de reunião nenhuma, eu fui abordado. Fui abordado por empregadores, empregados, fui abordado pela vereadora Márcia Caldas, mas eu queria deixar claro, viu, Jorge, não participei de reunião nenhuma. Na verdade, 3 anos atrás, quando esse assunto foi ventilado nesta casa, aí sim, mas não é que eu tenha sido convidado para uma reunião, eu fui procurado por um grupo, recebi no meu gabinete, depois as discussões se encerraram, mas agora não. Eu conversei com pessoas que defendiam a emenda e com pessoas que eram contra a emenda. Agora eu acho, o vereador Jean Charles falou uma coisa, o vereador Jorge Menezes falou, eu tenho certeza que todo mundo vai dormir tranquilo, porque cada um votou naquilo que acredita, o importante é isso. Nem sempre o que eu penso está certo, nem sempre aquele que pensa diferente de mim está certo, o importante é cada um votar no que acredita. Eu costumo dizer que o importante na nossa atividade aqui, mais importante do que o voto, é a motivação do voto. A pessoa pode até discordar do seu posicionamento, mas quando ela não duvida da sua motivação, ela vai te respeitar. E aqui assim, então eu tenho certeza que cada um, pouco importa como votou, mas cada um votou naquilo que acredita. Então todo mundo vai dormir tranquilo, assim como eu. Vamos dar sequência então, porque senão a gente... Você não foi convidado porque você é do baixo clero. Pois não, vereadora, um minutinho. Eu queria também fazer uma colocação. Acho que todo mundo vai dormir tranquilo, porque cada um pensou muito no seu voto. Eu não abordei mesmo o vereador Renato, porque eu já sabia da posição dele em outras situações que nós vivemos aqui durante 4 anos com a flexibilização do horário. O trabalhador que fica contente quando trabalha no feriado e briga, como ele disse, briga porque hoje tem negociação e ele recebe. Com o horário livre do comércio ele não vai receber. E outra coisa que é importantíssimo, gente, importante para vocês também aí que não sabem, a convenção coletiva, a data base é 1º de setembro. Esses mesmos empresários que pediram para vocês votarem contra a emenda e que deram as informações, são os mesmos que se negam a dar o aumento para o trabalhador. Desde setembro o trabalhador está sem aumento, o trabalhador comerciário. E o que eles querem? Nem a inflação, que é 2,94, que hoje já está chegando a 5%. Então, é por isso que nós estamos hoje satisfeitos. Obrigado, presidente. Fala, vereador. Estamos saindo fora do regimento, rapidamente. 27 projetos para votar hoje, hein, vereadores? Seu carinho que eu tenho, que eu fui eleito pelo MDB, só que esse vereador também não pode esquecer as origens dele, que é o povo, né? Eu votei na minha consciência pelo povo, pela situação que se encontra. Lógico que a gente recebeu informações dos dois lados, comparei sim, mas quando eu recebi da Márcia sobre essa emenda, não precisei pensar 2 vezes para votar a favor, tá? Okay. Então, quer dizer, eu votei no que é minhas origens, o povo. A emenda número 2 da vereadora